Fala galera, sejam bem-vindos ao ART Jus. Está começando o 46º episódio da CLT, o Decreto-Lei número 5.452. E aí, como é que vocês estão? Preparados para irmos dos artigos 853 até o artigo 875? Galera, mas antes de começarmos, não se esqueça de dar like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar com seus melhores amigos. Vamos lá? Seção 3 do inquérito para apuração de falta grave. Artigo 853. Para a instauração do inquérito para apuração de falta grave contra empregado garantido com estabilidade, o empregador apresentará a reclamação por escrito à junta ou juízo de direito, dentro de 30 dias, contados da data da suspensão do empregado. Artigo 854. O processo do inquérito perante a junta ou juízo obedecerá às normas estabelecidas no presente capítulo, observadas as disposições desta seção. Artigo 855. Se tiver havido prévio reconhecimento da estabilidade do empregado, o julgamento do inquérito pela junta ou juízo não prejudicará a execução para pagamento dos salários devidos ao empregado, até a data da instauração do mesmo inquérito. Seção 4 do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Artigo 855-A. Aplica-se ao processo do trabalho o incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto nos artigos 133 a 137 da Lei 13.105, de 16 de março de 2015, o Código de Processo Civil. Parágrafo 1º. Da decisão interlocutória que acolher ou rejeitar o incidente. Inciso 1. Na fase de cognição, não cabe recurso de imediato, na forma do parágrafo 1º do artigo 893 desta consolidação. Inciso 2. Na fase de execução, cabe agravo de petição, independentemente de garantia do juízo. Inciso 3. Cabe agravo interno, se proferida pelo relator em incidente instaurado originariamente no tribunal. Parágrafo 2º. A instauração do incidente suspenderá o processo, sem prejuízo de concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de que trata o artigo 301 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil. Capítulo 3A. Do processo de jurisdição voluntária para a homologação de acordo extrajudicial. Artigo 855-B. O processo de homologação de acordo extrajudicial terá início por petição conjunta, sendo obrigatória a representação das partes por advogado. Parágrafo 1º. As partes não poderão ser representadas por advogado comum. Parágrafo 2º. Faculta-se ao trabalhador ser assistido pelo advogado do sindicato de sua categoria. 855-C. O disposto neste capítulo não prejudica o prazo estabelecido no parágrafo 6º do artigo 477 desta consolidação e não afasta a aplicação da multa prevista no parágrafo 8º, artigo 477 desta consolidação. Artigo 855-D. No prazo de 15 dias a contar da distribuição da petição, o juiz analisará o acordo, designará audiência se entender necessário e proferirá a sentença. Artigo 855-E. A petição de homologação de acordo extrajudicial suspende o prazo prescricional da ação quanto aos direitos nela especificados. Parágrafo único. O prazo prescricional voltará a fluir no dia útil seguinte ao do trânsito em julgado da decisão que negar a homologação do acordo. Capítulo 4. Dos dissídios coletivos. Seção 1 da instauração da instância. Artigo 856. A instância será instaurada mediante representação escrita ao presidente do tribunal. Poderá ser também instaurada por iniciativa do presidente ou ainda a requerimento da Procuradoria da Justiça do Trabalho, sempre que ocorrer suspensão do trabalho. Artigo 857. A representação para instaurar a instância em dissídio coletivo constitui prerrogativa das associações sindicais, excluídas as hipóteses aludidas no artigo 856, quando ocorrer suspensão do trabalho. Parágrafo único. Quando não houver sindicato representativo da categoria econômica ou profissional, poderá a representação ser instaurada pelas federações correspondentes e, na falta destas, pelas confederações respectivas, no âmbito de sua representação. Artigo 858.
A representação será apresentada em tantas vias quantas forem os reclamados e deverá conter: a linha A. Designação é qualificação dos reclamantes e dos reclamados e a natureza do estabelecimento ou do serviço, os motivos do dissídio e as bases da conciliação. Artigo 859. A representação dos sindicatos para a instauração da instância fica subordinada à aprovação de assembleia, do qual participem os associados interessados na solução do dissídio coletivo, em primeira convocação, por maioria de 2/3 dos mesmos, ou, em segunda convocação, por 2/3 dos presentes. Parágrafo único. Seção 2. Da conciliação e do julgamento. Artigo 860. Recebida e protocolada a representação, e estando na devida forma, o presidente do tribunal designará a audiência de conciliação dentro do prazo de 10 dias, determinando a notificação dos dissidentes com observância do disposto no artigo 841. Parágrafo único. Quando a instância for instaurada em ex officio, a audiência deverá ser realizada dentro do prazo mais breve possível, após o reconhecimento do dissídio. Artigo 861. É facultado ao empregador fazer-se representar na audiência pelo gerente ou por qualquer outro preposto que tenha conhecimento do dissídio e por cujas declarações será sempre responsável. Artigo 862. Na audiência designada, comparecendo ambas as partes ou seus representantes, o presidente do tribunal as convidará para se pronunciarem sobre as bases da conciliação. Caso não sejam aceitas as bases propostas, o presidente submeterá aos interessados a solução que lhe pareça capaz de resolver o dissídio. Artigo 863. Havendo acordo, o presidente o submeterá à homologação do tribunal na primeira sessão. Artigo 864. Não havendo acordo, ou não comparecendo ambas as partes ou uma delas, o presidente submeterá o processo a julgamento, depois de realizadas as diligências que entender necessárias e ouvida a Procuradoria. Artigo 865. Sempre que, no decorrer do dissídio, houver ameaça de perturbação da ordem, o presidente requisitará à autoridade competente as providências que se tornarem necessárias. Artigo 866. Quando o dissídio ocorrer fora da sede do tribunal, poderá o presidente, se julgar conveniente, delegar à autoridade local as atribuições de que tratam os artigos 860 e 862. Nesse caso, não havendo conciliação, a autoridade delegada encaminhará o processo ao tribunal, fazendo exposição circunstanciada dos fatos e indicando a solução que lhe parecer conveniente. Artigo 867. Da decisão do tribunal serão notificadas as partes, os seus representantes, em registrado postal, com franquia, fazendo-se outro sim a sua publicação no Jornal Oficial, para ciência dos demais interessados. Parágrafo único. A sentença normativa vigorará, a linha A partir da data de sua publicação, quando ajuizado o dissídio após o prazo do artigo 616, parágrafo 3º, ou quando não existir acordo, convenção ou sentença normativa em vigor, da data do ajuizamento. A linha B, a partir do dia imediato ao termo final de vigência do acordo, convenção ou sistema ou sentença normativa, quando ajuizado o dissídio no prazo do artigo 616, parágrafo 3º. Para seção 3, da extensão das decisões. Artigo 868. Em caso de dissídio coletivo que tenha por motivo novas condições de trabalho e na qual figure como parte apenas uma fração dos empregados de uma empresa, poderá o tribunal competente, na própria decisão, estender tais condições de trabalho, se julgar justo e conveniente, aos demais empregados da empresa que forem da mesma profissão dos dissidentes. Parágrafo único. O tribunal fixará a data em que a decisão deve entrar em execução, bem como o prazo de sua vigência, o qual não poderá ser superior a 4 anos. Artigo 869. A decisão sobre novas condições de trabalho poderá também ser estendida a todos os empregados da mesma categoria profissional compreendida na jurisdição do tribunal. A linha A. Por solicitação de um ou mais empregadores,
ou de qualquer sindicato destes. A linha B, por solicitação de um ou mais sindicatos de empregados. A linha C, ex officio, pelo tribunal que houver proferido a decisão. A linha D, por solicitação da Procuradoria da Justiça do Trabalho. Artigo 870. Para que a decisão possa ser estendida, na forma do artigo anterior, torna-se preciso que 3/4 dos empregadores e 3/4 dos empregados ou os respectivos sindicatos concordem com a extensão da decisão. Parágrafo 1º. O tribunal competente marcará prazo não inferior a 30 nem superior a 60 dias, a fim de que se manifestem os interessados. Parágrafo 2º. Ouvidos os interessados e a Procuradoria da Justiça do Trabalho, será o processo submetido ao julgamento do tribunal. Artigo 871. Sempre que o tribunal estender a decisão, marcará a data em que a extensão deva entrar em vigor. Seção 4. Do cumprimento das decisões. Artigo 872. Celebrado o acordo ou transitada em julgado a decisão, seguir-se-á o seu cumprimento sob as penas estabelecidas neste título. Parágrafo único. Quando os empregadores deixarem de satisfazer ao pagamento de salários na conformidade da decisão proferida, poderão os empregados ou seus sindicatos, independente de outorgas de poderes de seus associados, juntando certidão de tal decisão, apresentar reclamação à junta ou juízo competente, observado o processo previsto no capítulo 2 deste título, sendo vedado, porém, questionar sobre a matéria de fato e de direito já apreciada na decisão. Seção 5 da revisão. Artigo 873. Decorrido mais de um ano de sua vigência, caberá revisão das decisões que fixarem condições de trabalho, quando se tiverem modificado as circunstâncias que as ditaram, de modo que tais condições se hajam tornado injustas ou inaplicáveis. Artigo 874. A revisão poderá ser promovida por iniciativa do Tribunal Prolator, da Procuradoria de Justiça do Trabalho, das associações sindicais ou de empregador ou empregadores interessados no cumprimento da decisão. Parágrafo único. Quando a revisão for promovida por iniciativa do Tribunal Prolator ou da Procuradoria, as associações sindicais e o empregador ou empregadores interessados serão ouvidos no prazo de 30 dias, quando promovida por uma das partes interessadas. Serão as outras ouvidas também por igual prazo. Artigo 875. A revisão será julgada pelo tribunal que tiver proferido a decisão, depois de ouvida a Procuradoria da Justiça do Trabalho. Galera, é isso aí. Esse foi o 46º episódio da CLT, o Decreto-Lei número 5.452. Se você curtiu esse episódio, deixe o seu like e compartilhe com seus melhores amigos. É isso aí, até a próxima, um forte abraço e tchau!